Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 7, Compartilhando a Palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos invocando a Tua bênção, te agradecendo pela Bíblia, Santa Bíblia, que o Senhor colocou na nossa mão para ser guia, para ser bússola na nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor também responda os anseios, os desejos e os pedidos dos Teus filhos que neste momento oram a Ti. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, compartilhando a Palavra de Deus. O verso áureo diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isaías 55, verso 1. A palavra de Deus, uma vez partilhada, ela não volta vazia. Você lança a semente e o Espírito Santo vai fazer germinar esta semente e produzir a colheita para o céu, para o reino do nosso Senhor Jesus. Quando nós testemunhamos de Jesus Cristo, nós estamos falando tudo o que a Bíblia nos informa sobre Jesus. O que é que nós saberíamos de Jesus se nós não tivéssemos a Bíblia? A história do nascimento de Jesus Cristo, a maneira como ele foi criado, a maneira como ele foi batizado, o ministério dele, a forma como ele tratava as pessoas, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. O que é que nós poderíamos saber de Jesus se não tivéssemos este livro sagrado, a Santa Bíblia? Louvado seja Deus que nos deixou a revelação escrita, a Santa Bíblia. Ela é guia, ela é bússola na nossa vida. Embora a natureza revele a majestade e o poder de Deus, ela não desvenda o plano da salvação. O plano da salvação pode ser entendido unicamente através da Bíblia. Queridos, Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1 e o verso 9. A palavra escrita de Deus é a revelação mais clara e mais completa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Embora os líderes religiosos estudassem a palavra de Deus, muitos não compreenderam sua mensagem principal. Qual é a mensagem principal da Bíblia? Jesus. Por isso Jesus disse: examinais as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, verso 39. Se nós entendermos corretamente a Bíblia, nós vamos perceber que todo o ensino da Bíblia reflete a beleza do caráter de Jesus. Quando compartilhamos a palavra de Deus, nosso principal objetivo não é provar que estamos certos e os outros estão errados, mas é revelarmos Jesus Cristo. Jesus Cristo em nossa forma de falar, na forma de agir, na forma de tratar as pessoas. Jesus Cristo precisa ser revelado em todo o estudo bíblico, em todos os sermões. Nós temos que mostrar Jesus Cristo. É o único que atrai, é o único que pode salvar as pessoas. Jesus Cristo está acima das doutrinas. Jesus Cristo está acima das placas das igrejas, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Revelemos Jesus Cristo. Ao compartilhar a palavra de Deus, vamos deixar Jesus brilhar. Aleluia. Na parte de domingo, símbolos da palavra de Deus. A Bíblia é revelada sob diversos símbolos. Nós queremos agora analisar alguns deles. Abra sua Bíblia em Salmos 119 e o verso 105. Salmos 119 e o verso 105. Aqui nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é lâmpada. Nós que vivemos neste mundo de trevas espirituais, nós temos uma lâmpada que mostra por onde estamos andando e que nos dá discernimento para sabermos o certo e o errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia não somente ilumina a mim, mas ilumina aqueles com quem eu estudo a Bíblia. Por isso, quando nós entramos no lar e abrimos a palavra de Deus,
colocamos a palavra de Deus na mão das pessoas, do marido, da esposa, dos filhos. Quão bom é nos assentarmos ao redor de uma mesa com pai, mãe e filhos e estudarmos a palavra de Deus. Este era um dos maiores presentes como pastor de igreja, poder visitar os lares, poder ver o interesse das pessoas e como a Bíblia vai iluminando as trevas e espantando as trevas dos lares, transformando os lares. Agora abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 23 e o verso 29. Jeremias capítulo 23, verso 29, usa um outro simbolismo para a Bíblia. Aqui nós lemos: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, esmiuça a rocha? A Bíblia aqui é comparada a um fogo consumidor, que elimina as escórias da nossa vida. Ela queima os defeitos do nosso caráter. A Bíblia é lâmpada que ilumina, a Bíblia é fogo que consome, e a Bíblia é martelo que quebra a rocha da nossa ignorância, a rocha da nossa incredulidade. A Bíblia é martelo. E ainda em Lucas capítulo 8 e o verso 11, Lucas capítulo 8, verso 11, vemos mais um simbolismo usado para a palavra de Deus. Lucas 8 e o verso 11. Aqui nós lemos: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A Bíblia também é chamada de semente. A semente você a coloca na terra, cobre-a e ela recebe chuva e recebe sol e ela germina. Assim também, quando você coloca a semente no coração das pessoas, você introduz a Bíblia como semente nos lares. O Espírito Santo vai derramar os aguaceiros. Os aguaceiros do Espírito Santo serão derramados sobre aquela sementinha plantada, a palavra de Deus, que você introduziu no lar. Eu gosto de doar Bíblias. Doe Bíblias. Coloque as Bíblias nas mãos das pessoas nos lares. Peça para que leiam. E esta sementinha será regada pelas águas do Espírito Santo. E vai germinar. Com certeza vai germinar. Cedo ou tarde ela vai germinar. Não na hora em que nós pensamos, não no momento em que nós queremos, mas a semente está lá. Estará recebendo os aguaceiros do Espírito Santo, estará recebendo os raios do sol da justiça, que é Jesus Cristo. E esta semente vai germinar para a honra e glória de Deus. Agora abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4 e o verso 4. Mais um simbolismo usado para a palavra de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é comparada a um pão, é um maná espiritual, é o maná que desceu do céu, é o maná que nos alimenta. Queridos, nós com a palavra de Deus temos lâmpada, temos fogo e martelo, temos semente, temos pão. Os variados símbolos usados nestas passagens descrevem algumas das principais funções da palavra de Deus. Quando compartilhamos as Escrituras com outras pessoas, é como se acendêssemos uma lâmpada para iluminar a vida delas. Jesus, a luz do mundo, rompe as trevas da visão equivocada sobre quem é Deus e a natureza do seu caráter. Mentes obscurecidas, com uma compreensão errada de Deus, são iluminadas pelo Espírito Santo mediante a Santa Bíblia. A palavra de Deus também é mencionada por Jeremias como sendo o quê? Um fogo e um martelo. Ela consome a escória do pecado em nossa vida e quebranta o nosso coração endurecido. Também a palavra de Deus é comparada à semente em Lucas. A principal característica da semente é que ela dá vida, ela possui vida. A semente possui vida e ela produz vida. A semente leva tempo para crescer. Nem todas as sementes germinam ao mesmo tempo, nem todas as plantas crescem na mesma proporção, mas sob condições certas, a vida na semente irrompe através do solo para uma nova vida. Quando plantamos a semente da palavra de Deus no coração e na mente das pessoas, nem sempre vamos ver os resultados imediatos, mas silenciosamente a semente cresce e no tempo de Deus, se elas responderem à influência do Espírito Santo, a semente produzirá uma colheita para o reino de Deus. Jesus também comparou a Bíblia como um pão nutritivo. Como muitos de nós sabemos,
poucas coisas nos satisfazem tanto quanto um bom pedaço de pão. A palavra de Deus satisfaz a fome do coração e nutre os nossos anseios espirituais e interiores. Queridos, louvemos a Deus pela Bíblia. Louvemos a Deus por este livro maravilhoso que Deus nos deixou e que foi colocado nas nossas mãos e que em boas circunstâncias de liberdade religiosa como o que temos hoje, nós podemos estudar, investigar, cavar e deixar que a Bíblia produza a reforma e a transformação no nosso caráter, na nossa vida, corrigindo os nossos defeitos. Porque a natureza nos forma, a cultura nos informa, mas só a Bíblia nos transforma. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o poder criador da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder inexplicável, sobrenatural, porque Deus fala e as coisas acontecem. Deus mandou as águas se abrirem e as águas se abriram. Deus mandou aparecer a porção seca e apareceu a porção seca. Deus mandou que a terra produzisse árvores frutíferas e surgiram todas as árvores frutíferas com os frutos deliciosos que nós conhecemos hoje e saboreamos. Queridos, a palavra de Deus tem vida em si mesma. Eu convido você para abrir a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, vamos ler o verso 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Sempre desde que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, Deus passou a falar com o ser humano pecador através dos seus agentes, que eram chamados de profetas de Deus, que recebiam revelações de Deus através de sonhos ou visões e transmitiam a mensagem de Deus para o povo. Porém, queridos, o que aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1 está dizendo é que, embora Deus tenha falado muitas vezes através dos profetas, agora Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Deus falou através de Jesus Cristo, seu Filho, e aqui nos diz o verso 2, que Deus constituiu Jesus Cristo o herdeiro de tudo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O mundo todo foi criado, todas as galáxias do universo, o nosso planeta Terra, ele foi criado por Jesus Cristo, aquele que é chamado de o Filho de Deus, por quem também fez o mundo. E o verso 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aquele Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, que cresceu, aprendeu a falar, aprendeu a ler e a escrever, foi se desenvolvendo, foi sendo perseguido, Satanás queria tirar a sua vida, Satanás queria fazê-lo pecar, mas Jesus Cristo foi vencendo dia após dia, tornou-se adulto, foi batizado, viveu um ministério de 3 anos e meio. Esse Jesus Cristo que andou entre os homens, fazendo bem, entrando e saindo pelas ruas de Nazaré, pelas ruas de Jerusalém, este Jesus Cristo era o Deus em carne, era o Filho de Deus. Esta é a verdade que está sendo revelada aqui em Hebreus capítulo 1 e o verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, através de quem também fez o mundo. A Bíblia diz aqui em João capítulo 1, verso 1 e verso 2 e 3, que Jesus Cristo realmente é o Criador. O mundo foi planejado, foi idealizado entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem executou a criação, quem realmente colocou em ação os planos da divindade foi Jesus Cristo. Por isso lemos aqui em João capítulo 1, verso 1 em diante: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus Cristo. Ele é Deus, estava com Deus desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas. Tudo que você imaginar, visível ou invisível, quer na terra, quer no céu, quer nas outras galáxias, tudo foi feito por ele e para ele. Queridos, Jesus Cristo é o centro da Bíblia.
Tudo na Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. E quando compartilhamos a palavra de Deus com outros, nós precisamos revelar Jesus Cristo. O amigo Jesus Cristo. O Criador Jesus Cristo. O provedor Jesus Cristo. O protetor nosso Jesus Cristo. O Senhor da nossa vida. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12, menciona que a palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso eu gosto de colocar a Bíblia na mão das pessoas. Hebreus capítulo 4 e o verso 12, nós lemos: porque a palavra de Deus é viva. Está percebendo? A palavra de Deus não é simplesmente um livro. Muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia como sendo mais um livro. Não, a Bíblia não é mais um livro. É uma palavra viva, que mexe conosco interiormente, corrigindo nossos defeitos, corrigindo os nossos conceitos, transformando a nossa vida e iluminando as trevas da nossa ignorância. Por isso diz, porque a palavra de Deus é viva. E não somente viva, ela é eficaz, ela é capaz de transformar. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus colocou na nossa mão algo precioso, algo incomparável, a Bíblia. Quando nós dedicamos tempo para estudar a Bíblia, para nos aprofundarmos nos temas da palavra de Deus, nas profecias da palavra de Deus, ela enobrece o nosso pensamento, ela eleva o nosso caráter, ela aguça os nossos gostos, ela santifica os nossos olhos e ela santifica os nossos pensamentos. Queridos, a Bíblia faz uma transformação que nenhum outro livro pode fazer. E o Espírito Santo trabalha através da Bíblia. Cada texto da Bíblia, ele é vivo. Quando você está lendo, estes textos vivos estão penetrando em você e o Espírito Santo está agindo através dos textos bíblicos, entrando em você e fazendo a transformação para que sejamos como Cristo, sejamos mais semelhantes a Jesus, cada dia mais semelhantes a Jesus. Agora vamos ler Salmos 33 e os versos 6 e 9. Salmos 33 e os versos 6 e 9. Aqui nós lemos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Deus falava e as coisas apareciam. Deus criou do nada todas as coisas. Aqui diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. E o verso 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Você consegue explicar como é que Deus fala e as coisas acontecem? Eu não consigo explicar. É algo sobrenatural, que vai além da nossa finita mente. Nós podemos crer, mas não podemos explicar. É algo que vai além da nossa compreensão. Mas é o que está escrito aqui. Deus fala e as coisas aparecem. Louvado seja Deus. Assim como Jesus Cristo falou para o leproso, eu quero que você fique limpo. Fique limpo. E a pele dele se tornou limpa como a pele de uma criança. Queridos, como se explica? Existem pessoas que não acreditam em milagres. Mas milagres estão acima da nossa compreensão. Ninguém pode e consegue explicar milagres. Porque os milagres são realizações feitas pelo poder de Deus acima de qualquer lei conhecida para o ser humano ou para a ciência. As palavras humanas podem falar do que existe, mas Deus fala de coisas que ainda não foram feitas e em seguida as cria pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é criadora. A palavra audível, que procede da boca de Deus, tem o poder de criar tudo o que proclama. Na história da criação, relatada ali em Gênesis capítulo 1, a expressão "e disse Deus" e "falou Deus", ela é repetida várias vezes no mesmo capítulo de Gênesis. Deus ia falando e as coisas iam aparecendo. As palavras declarativas de Deus tinham tanto poder que,
Quando ele falou, a terra seca apareceu, as plantas brotaram, as flores desabrocharam, as árvores frutíferas floresceram e os animais surgiram. Há uma palavra hebraica impressionante utilizada ali em Gênesis capítulo 1 para designar a atividade criativa de Deus. É o verbo bara. Bara é uma palavra hebraica, é o verbo criar, mas é usada especificamente para Deus, porque só Deus pode criar do nada. Bara significa criar do nada. Ele não dependia de matéria pré-existente, ele criou do nada. Nessa forma específica, ela é usada para a ação de Deus de criar algo do nada. Deus não apenas criou este mundo pelo poder da sua palavra, mas ele sustenta este mundo pelo poder da sua palavra. O mesmo poder que existe na palavra falada de Deus, existe também na palavra escrita de Deus. Por isso a Bíblia é um livro poderoso, porque o poder que existe na palavra que saiu da boca de Deus, existe também na palavra escrita, a Santa Bíblia. Por isso ela transforma, por isso ela ilumina a sua vida. Por isso ela mexe com você interiormente, mudando os conceitos errôneos que você tem. O mesmo Espírito Santo que esteve presente na mente do profeta quando ele estava escrevendo a Bíblia, o mesmo Espírito Santo está presente na sua mente quando você está lendo a Bíblia. Deus falou e tudo se fez. Por isso ele pode dar vitória para você também sobre seus defeitos, pecados. Aquilo que você acha impossível fazer, porque você é escravizado, você tem defeitos que você não consegue vencer. Lembre-se, quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando você se submete a Deus, o mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que curou o leproso, ele também fala, eu te dou a vitória. Em meu nome, pelo poder da minha palavra, você está perdoado, você está mudado. Eu perdoo, eu salvo você. Nós temos que crer neste poder da palavra falada e no poder da palavra escrita, e deixarmos que o Espírito Santo haja em nós, porque Deus trabalha em nós através do Espírito Santo, que convence do pecado, que nos convence dos nossos erros, que nos conduz. O Espírito Santo, ele transfere a mente de Cristo para a sua mente. O Espírito Santo pega todas as qualidades de caráter de Jesus e implanta em você. Ele dá tudo que é de Jesus, ele dá para você. Ele faz de você uma cópia de Jesus Cristo aqui na terra. Quando você está andando pelas ruas da cidade, você é uma cópia de Jesus Cristo. Por isso, você é chamado de cristão. Cristão é o pecador que é trazido aos pés de Jesus Cristo, perdoado, transformado, nasce de novo, gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo implanta nele a mente de Jesus e ele começa a falar como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus. Por isso ele é chamado cristão, porque tudo na vida dele, no semblante, na linguagem, em todo o comportamento dele, na sua conduta, tudo chama atenção para Jesus. Tudo é reflexo de Jesus. Aleluia! Porque o Espírito Santo tem esse poder. Deixe que o Espírito Santo opere na sua vida. Amém. Na parte de terça-feira, os benefícios de estudar a palavra de Deus. Eu não seria nada e ninguém se não fosse o poder deste santo livro. Eu lamento porque eu não comecei a ler a Bíblia quando era menino. Eu não li a Bíblia quando menino. Eu lamento porque eu só comecei a ler a Bíblia quando eu tinha 17 anos de idade. Mas eu senti o poder da palavra de Deus. Quando eu comecei a ler a Bíblia aos 17 anos de idade, ela começou a me corrigir. Eu estava de mal com o meu pai. Eu não conversava com meu pai. Eu saí de casa sem falar com ele. Eu fui enviado para o internato, no internato em Curitiba, Instituto Adventista Paranaense, IAP. Ali eu cheguei como uma pessoa não convertida, que não conhecia Jesus, que não estudava a Bíblia. Mas ali eu comecei a conhecer Jesus. Comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia foi mexendo com a minha mente, com os meus conceitos. A Bíblia foi sendo usada pelo Espírito Santo para me convencer. E o Espírito Santo me convenceu de escrever uma carta, pedir perdão para o meu pai. Queridos, o Espírito Santo foi me transformando pouco a pouco, fazendo em mim aquilo que eu não podia fazer por mim mesmo. O estudo da Bíblia foi abrindo a minha mente, foi apurando os meus gostos. O estudo da Bíblia foi despertando em mim
o desejo de cumprir com o propósito que estava no coração da minha mãe. Quando eu nasci, ela me doou para Deus, para ser pastor. Mas eu nunca quis ser pastor. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu tinha 17 anos, o Espírito Santo foi despertando em mim a vontade de ser um ministro de Deus, um pastor. E foi o que aconteceu. O Espírito Santo usou a Bíblia para me transformar, para abrir a minha mente e dar-me inteligência e sabedoria. Eu não seria nada, não seria ninguém sem este santo livro. Louvado seja Deus, os benefícios de estudar a palavra de Deus. Eu quero transmitir para você, eu quero passar para você estes benefícios que a Bíblia, e a Bíblia só pode trazer. Existem vários benefícios em estudar a Bíblia. Pedro disse que, pelas promessas das Escrituras, tornamo-nos coparticipantes da natureza divina. Imagine só, você se tornar coparticipante da natureza divina. Jesus se tornou participante da natureza humana. E você, através de Jesus Cristo, através da palavra de Jesus Cristo, você se torna coparticipante da natureza divina. Tiago falou da palavra implantada nos cristãos, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tiago 1:21. Paulo acrescentou que a palavra da sua graça tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20:32. A Bíblia tem um propósito redentivo. Ao vermos Jesus em todas as Escrituras, somos transformados. Ao contemplá-lo em sua palavra, tornamo-nos como ele. 2 Coríntios 3:18. Somos transformados pela contemplação. Esta é uma lei que funciona tanto da natureza intelectual quanto da natureza espiritual. Esta lei, pela contemplação somos transformados, ela funciona, porque você, ao ler a Bíblia, você vai sendo sim transformado à semelhança de Jesus, porque você passa a ter o caráter de Jesus, a mente de Jesus, o temperamento de Jesus. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Quanto mais você se ocupar com a Bíblia, mais nobre, mais elevado será o seu caráter e mais inteligência e sabedoria você terá. Vamos abrir a Bíblia agora em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e os versos 14 a 17. Aqui nós lemos: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Sim, a Bíblia nos faz sábios para a salvação. Verso 16, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. A Bíblia é proveitosa, ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você vai tendo cada vez mais utilidade, porque o Espírito Santo vai desenvolvendo em você talentos e dons, e você cada vez é mais útil, você aprende a fazer cada vez mais coisas, os dons vão se multiplicando. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17 e os versos 14 a 17. Aqui nós lemos: Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quando o Espírito Santo introduz a palavra de Deus na sua vida, você será aborrecido pelo mundo, porque você começa a pensar não como o mundo pensa, você começa a pensar como o céu pensa. O seu padrão não é o mundo, o seu padrão é celestial, é o céu. As leis que governam o céu começam a governar a sua vida, porque você não é deste mundo. Por isso você, cristão verdadeiro e genuíno, você vai ouvir da boca das pessoas algumas vezes esta frase: Ei, você parece que não é deste mundo? Quando as pessoas disserem para você, você não parece que é deste mundo? Você diga, eu não sou mesmo deste mundo. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, porque o nosso padrão é o padrão celestial. E agora nós lemos aqui no verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a sua vida é pautada pela Bíblia, você é diferente das pessoas
porque você não é deste mundo. Você está aqui para iluminar pessoas, para compartilhar com elas a palavra de Deus, para atraí-las para Jesus Cristo. Você está aqui para ser o rosto de Jesus, para ser as mãos de Jesus, mas você pertence a outro mundo, ao reino celestial, ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quando a Bíblia abençoa a nossa vida, as pessoas percebem que a sua vida é abençoada, e isto te dá credibilidade para você abrir a Bíblia e falar com as pessoas, porque elas estão vendo as mudanças operadas pela Bíblia na sua vida, e você pode falar com autoridade, porque você está falando não de algo que você aprendeu intelectualmente, mas é algo que passou a fazer parte da sua vida, é o seu testemunho pessoal, e é isto que tem poder, aquilo que vem de dentro de você, aquilo que está estampado no seu rosto. Quando você fala de Jesus, você fala de alguém que você conhece. Você tem brilho nos olhos e você influencia as pessoas, porque você tem ânimo ao falar de alguém que você conhece, alguém que você ama. Aleluia! Na parte de quarta-feira, aplicando a palavra de Deus, já foram contadas mais de 3.000 promessas de Deus na Bíblia. E cada uma destas promessas são compromissos de Deus com você. Deus se compromete em cada promessa que Ele faz para você, porque nós vamos pegar Deus na sua palavra. Ele prometeu e nós podemos reivindicar, nós podemos pedir que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu. As promessas de Deus são compromissos que Ele faz conosco. Ao reivindicarmos dessas promessas pela fé e ensinarmos as outras pessoas a reivindicá-las também, as bênçãos do céu fluem em nossa vida. Paulo enfatizou esta realidade quando disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8 e o verso 32. Pedro esclareceu essa promessa declarando que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro 1:3. Mediante a morte de Jesus na cruz e a sua vitória sobre Satanás e os principados e poderes do inferno, Jesus providenciou tudo o que é necessário para vivermos de maneira espiritual e piedosamente. Ele também promete suprir nossas necessidades físicas básicas. Abra sua Bíblia e vamos ler na primeira carta de João, capítulo 1 e os versos 7 a 9. Primeira carta de João, capítulo 1 e os versos 7 a 9. Aqui nós lemos: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você está percebendo? Quando nós andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Você não é brigado com as pessoas, você não fica de mal com as pessoas, você não odeia as pessoas, você não despreza as pessoas, você tem comunhão uns com os outros, quando você tem a luz de Deus iluminando a sua vida. Por isso diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós confessamos, Ele nos perdoa. Nós confessamos, Ele também nos purifica. Queridos, é algo precioso. Perdão é algo que Jesus Cristo faz por nós diante do Pai. Ele nos perdoa. Mas aqui diz que Ele também nos purifica. E o purificar não é algo que Ele faz por nós. O purificar é algo que Ele faz em nós, através do Espírito Santo. O Espírito Santo produz uma obra de purificação dentro de você, na sua mente. Você começa a desgostar das músicas que você gostava antes. Você começa a desgostar e detestar os filmes que você gostava antes. Você tem os seus padrões mudados, seus gostos mudados. Por isso, Jesus Cristo primeiro perdoa e depois Ele purifica. Aqueles a quem Ele perdoa, Ele também vai
purificar através do Espírito Santo atuando e vivendo em você. Aleluia! Agora abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e os versos 13 e 19. Filipenses capítulo 4 e os versos 13 e 19. Aqui nós lemos um poderoso verso, este verso 13. Mais poderoso do que este, eu não preciso. Aqui diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Como é que eu posso todas as coisas? Em Cristo Jesus. Eu não tenho mente de perdedor, não. Eu não tenho mente de fracassado, de derrotado. Deus me deu uma mente de vencedor, de vitorioso. Por isso, Jesus Cristo me ensinou a falar e a repetir este verso. Posso todas as coisas. Que coisas? Qualquer coisa. Vencer qualquer vício, vencer qualquer pecado. Tudo é possível para aquele que está em Cristo Jesus. Você não pode ter mente de perdedor. Viver a sua vida cristã arrastando pecados, pecados que por anos você está vivendo. Você está escravizado de vícios, de comidas, de bebidas, de filmes, de pornografia. Não, em nome de Jesus Cristo, você pode ser libertado de tudo. Não há nada que seja impossível quando o nome de Jesus Cristo é pronunciado. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E agora o verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quais as necessidades que Deus vai suprir para você? Todas, todas. Necessidade de carro, necessidade de casa, necessidade de casamento, necessidade amorosa, necessidade psicológica, necessidade de dinheiro, necessidade emocional. Queridos, Jesus Cristo suprirá todas as vossas necessidades. Você crê desta forma? Assim será. Se você não crer, nada vai conseguir com Deus, porque com Deus tudo é pela fé. Se você tiver fé, tudo será possível, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus coloque através do Espírito Santo em você a fé, a semente da fé, para que você leia estes textos da Bíblia e se aproprie destes textos, aplicando-os na sua vida. E repita estes textos com a sua boca, dizendo que em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Jesus não morreu na cruz e ressuscitou para que os seguidores dele fossem pessoas escravizadas por Satanás, dominadas por Satanás. Não, queridos. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou e subiu ao céu e derramou o Espírito Santo sobre nós para que tenhamos vitórias. Vitórias. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu sou vitorioso. Eu dou para você a minha vitória. Então, portanto, queridos, paremos de falar de fracassos, de não posso, de não consigo. Não adianta. Vamos abandonar esta mente perdedora e vamos nos apropriar da mente vitoriosa, vencedora de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Na parte de quinta-feira, compartilhando a palavra. Este é um dever que eu tenho, que você tem. Eu nunca fico sem dar estudos bíblicos. Eu nunca fico sem ter uma família a quem visitar e abrir a palavra de Deus. Agora mesmo eu estou estudando a palavra de Deus com 2 famílias. Queridos, você precisa ter o compromisso. Você planeja isso. Você pede que Deus coloque na sua vida pessoas que queiram estudar a Bíblia. E você precisa estudar a Bíblia primeiramente antes de compartilhar a palavra de Deus com os outros. Primeiro você deve entesourar a palavra de Deus no seu coração, para que o seu coração não seja vazio, que ele esteja cheio, impregnado da palavra de Deus, porque ninguém pode dar o que não tem. Você não pode ser um corredor cristão, um atleta cristão vazio, sem mensagem. Você chega nos lares e abre a boca, mas não tem o que falar. Queridos, quando nós falamos de algo que nós não conhecemos, nós não convencemos ninguém. Mas quando você fala de alguém que você conhece, de um Jesus Cristo que você ama, que é apaixonado por ele, de um Jesus Cristo com quem você conversou antes de ir visitar a casa, antes de entrar naquela casa, você esteve com Jesus Cristo orando, comungando com ele, entesourando a palavra de Deus no seu coração.
Quando você abre a boca, as pessoas são convencidas, porque o Espírito Santo age por você. E você será eloquente ao falar de alguém que você ama. Sempre que você estiver falando de alguém que você ama, você é eloquente. Eu convido você a abrir a Bíblia agora em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e os versos 14 a 16. Aqui nós vemos o compromisso, a consciência de Paulo. Paulo se sentia realmente devedor para com o mundo, porque Deus fez uma obra extraordinária na vida de Paulo. E ele reconheceu esta obra poderosa operada na vida dele. Por isso ele se sentia devedor para com todos os irmãos, devedor para com toda a raça humana, de anunciar para tantos quantos ele pudesse a palavra, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz em Romanos capítulo 1 e os versos 14 em diante. Sou devedor. Paulo reconhecia a dívida. Que dívida? Jesus Cristo o perdoou, Jesus Cristo o salvou. E ele é devedor para com todos os seres humanos pelos quais Jesus morreu. Ele é devedor de contar para todos os outros que Jesus Cristo é Salvador. Por isso ele diz, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, ou seja, tudo que depender de mim, estou pronto. Estou pronto para quê? Para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Eu sou devedor, estou pronto para pagar a dívida. Que dívida? Pregar o evangelho. Exaltar Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, quando for levantado, atraia centenas e milhares de pecadores para ele. E onde Jesus Cristo for levantado, ele atrairá pessoas para ele. Aonde for, ele tem um imã poderoso, e o Espírito Santo usa Jesus Cristo para atraí-lo, atrair os pecadores, para eles virem até Jesus Cristo, se humilharem diante de Jesus Cristo, aceitarem-no como Salvador e Senhor da vida deles. Eu sou devedor, dizia Paulo, e eu estou pronto para vos anunciar o evangelho. E agora o verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Não temos nada do que nos envergonhar. Queridos, nós estamos dando para as pessoas o melhor que nós temos, Jesus. Nós estamos dando para as pessoas o melhor que elas podem ter, melhor do que riquezas, melhor do que fazendas, melhor do que casas, melhor do que qualquer outra coisa. É possuir Jesus Cristo. Ele é o tesouro escondido na terra. Ele é a pérola de grande preço. Queridos, quando nós passamos Jesus Cristo para os outros, estamos dando o melhor. Por isso Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para trazer para você orgulho e alegria, não vergonha. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. É através de Cristo, através do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus age, que Deus salva, que Deus transforma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus, e que ela pode ser descoberta de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Queridos, pela fé, cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e é Senhor da nossa vida. Pela fé, nós cremos que o Espírito Santo inspirou os profetas ao escreverem a Bíblia. Pela fé, nós cremos que ao lermos a Bíblia vai nos transformar e fazer-nos semelhantes a Jesus e implantar em nós o caráter de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus faça de você uma testemunha fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. E que você não se envergonhe do Evangelho, se disponha a pregar o Evangelho e reconheça a dívida que você tem. Eu sou devedor e estou disposto a pagar a dívida. Em nome de Jesus Cristo, vou viver para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, vou viver para anunciar que só Jesus salva e que Ele vai voltar em breve. Ele não salva somente, Ele vai nos purificar. Ele não só perdoa, mas Ele também purifica. Ele não somente morreu na cruz, mas Ele subiu ao céu e Ele vai voltar e Ele vai nos levar e arrebatará a sua igreja para vivermos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.